E eu passei por um processo que me ensinou muito, me ensinou na prática. Quase tudo meu foi na prática. Eu não comecei a estudar a doutrina para poder psicografar. Eu psicografei para estudar a doutrina. Porque eu não era espírita. Eu tinha outras religiões. E isso não influenciou em nada. Porque a gente se apega à divisão, a templos de pedra. Não adora em templos de pedra. Só se adora a Deus. Isso em qualquer religião. E ali vem Jesus, vem Maria, vem os nossos intercessores. E os seus entes também são intercessores. Muitas vezes a gente fala assim, eu já brinquei, porque o Divaldo conta uma história que disse que tinha um assaltante que foi assaltar uma médica, e ele disse assim, olha, eu já assaltei 10 anos seguidos, nunca fui pego, graças ao meu guia, que é Bezerra de Menezes. O Divaldo conta muito isso, meu guia Bezerra de Menezes. Aí disse que um dia essa mesma médica, ele foi assaltar, sequestrou essa médica. E aí ela disse, eu também sou espírita. E ele deixou ela ir, porque era para matar ela. Mas ele deixou ela ir pelo espiritismo, eles conversaram. E ele disse, eu nunca fui pego, porque Bezerra de Menezes não deixou, era meu guia. Tempos depois, essa médica estava num plantão, e ele chegou lá baleado. E aí ela reconheceu ele e disse, mas rapaz, o que aconteceu? Ele disse, Bezerra me abandonou. Então a gente está sempre esperando o intercessor famoso. Eu quero o Emmanuel, eu quero o Chico Xavier, eu quero o Eurípides, eu quero o Hermance. Vem cá, você tem muitas vezes você tem o seu intercessor do seu lado. O seu filho, a sua mãe, o seu pai, que atinge o grau de evolução, que trabalha lá. Que é melhor para interceder por você do que quem te conhece, sabe até teus defeitos. Então é claro que a gente deve querer. Eu também, eu fiquei pensando esses dias para o Daniel, que eu assisti um vídeo que diz assim, o médium senta e fala assim, vamos escrever um livro, chama os espíritos, eu quero um livro de romance que esse dá dinheiro. E não aparece ninguém para escrever, e ele forçando os espíritos a escrever. Eu falo para o Daniel, cara, Daniel, todo mundo fala que tem um mentor, e o mentor já foi rei, e o mentor já foi isso. O Daniel não foi nada. O Daniel era de roça. Ele fala assim, porque você queria o quê? Eu falei, quem sabe, assim, uma coisa pequena, mais ou menos, o Kardec. Uma coisa que fosse, né? Mas eu brinco muito com ele, mas falo para ele assim, você é o desconhecido mais amoroso e mais bondoso que eu conheço. Ele virou um pai para mim, na verdade, o Daniel, e me acompanha. Muitas vezes a missão da psicografia não é fácil. Não é fácil porque você é o ser humano. Você encontra pessoas e pessoas de diferentes maneiras. Você encontra aqui, vai entender que a carta não vai chegar, não hoje, e vai encontrar pessoas que vai dizer, eu quero minha carta. Meu pai está aqui, eu quero a minha carta. Eu já recebi mais ou menos assim na fila. E você tem que explicar, não, mas não é assim. Não, mas eu quero minha carta, você vai escrever minha carta. Então, às vezes, no início, eu me assustava mais e chegava em casa assim, meio, Daniel, eu não sei se eu quero mais prosseguir. E eles são bondosos, mas são duros. Eu me lembro que um dia eu falei assim, eu larguei muita coisa pela psicografia. Larguei porque eu não conseguia conciliar muitas coisas do meu trabalho. Eu sou advogada. E eles me cobram muito. Desde algumas regras têm que ser seguidas, e desde roupa até profissão e tudo, é muito cobrado. E eu larguei um emprego por isso, para me dedicar, graças a meu marido também, que sustentou todas as outras pontas possíveis. Então eu larguei. E aí um dia eu comecei a pensar assim, não, Daniel, mas eu larguei minha profissão. E eu sonhava, porque a gente tem sonhos assim. Ninguém nunca sonha. Eu sonho em ser um coração muito bom, em fazer muita caridade daqui a 20 anos. A gente sonha assim, eu vou ser juíza. Vou ganhar 30 mil. É isso aí que a gente sonha. E eu falava, não, Daniel, porque eu falhei. Eu fracassei. Falei isso para ele chorando. E era o dia de eu trabalhar na psicografia. Ele disse, começando, vá chorar em cima da psicografia. Vá chorando e trabalhando, porque o tempo está passando. E já que você já fracassou nesse plano, não fracasse no outro, não. Vai fazer a psicografia, porque fracassar nos dois não vai